Olá, nessa aula a gente vai dar início ao estudo de cálculo com curvas parametrizadas, né? A gente vai estudar retas tangente ou tangente a curvas parametrizadas. Vamos estudar áreas determinadas por curvas parametrizadas, comprimento de curvas parametrizadas e também área de superfície de revolução determinada por curvas parametrizadas. Então, a gente vai começar com retas tangente. Bom, tangentes. Vamos considerar x de t, y de t, são as equações paramétricas, né, de uma curva, e vamos supor que esse x seja uma função diferenciável de t, y também é uma função diferenciável de t, e vamos supor também que o y é uma função diferenciável de x, ok? E aqui nós temos, né, a curva paramétrica gama de t igual a x de t, y de t. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é encontrar a equação de uma reta tangente a essa curva num certo ponto, ou seja, para um certo t. Então, aqui nós temos o x, é uma função diferenciável de t, né? T é domínio de x, t também é domínio de y e x é domínio de y. Então, como x é diferenciável de t, né? Y é diferenciável de t e y é diferenciável de x, então a gente pode determinar a derivada de y em relação a t, ok? E essa derivada é feita da seguinte maneira: dy dt é igual a dy dx vezes dx dt. Então fica assim, olha só: dy dx, aliás, dy dt, perdão, igual a dy dx dx dt. Tá aqui. Agora a gente isola o dy dx, né? A gente vai levar o dx dt dividindo. Então fica dy dx é igual a dy dt sobre dx dt. Ok? Desde que dx dt não seja zero. Muito bem. Então aqui nós temos as equações. Bom, lembrando que isso aqui, dy dx, é a derivada, né, da função e representa também a inclinação de uma reta tangente a uma curva, né, que é o coeficiente angular. Então aqui nós temos as equações. Essas equações a gente já conhece, são equações de retas tangentes. Então aqui nós temos a equação de uma reta tangente a uma curva gama, né, de t no ponto x0 e y0. Então aqui são as equações cartesianas, né? Só que a gente vai usar aqui, quando eu for determinar a equação de uma reta de uma função cartesiana, tá? Então eu vou usar essa primeira equação aqui, dy dx seria o coeficiente angular da reta tangente, né, essa curva cartesiana no ponto de coordenadas x0 e y0. E quando a curva for uma curva paramétrica, então vou usar essa outra equação. A diferença é que aqui eu vou usar o coeficiente angular de uma curva paramétrica, né? Mas as duas equações, lembrando, são equações de retas, né? São equações cartesianas. Beleza? Bom, quando a tangente é horizontal, nós sabemos que o dy dt é igual a zero. Agora, dy dt é igual a zero desde que o dx dt seja diferente de zero. E quando a tangente for vertical, o dx dt é igual a zero desde que dy dt não seja zero. Vamos para um exemplo. Bom, aqui nós temos a equação cartesiana, né, de uma parábola, a gente já conhece. E aqui nós temos as equações paramétricas da mesma parábola. Aqui eu utilizei para o x o seno de t, né? Então, quem vai ser o y? Vai ser o sinal quadrado de t menos 4 vezes seno de t mais 5. Como a gente pode observar aqui, x de t, y de t. Então, qual o objetivo aqui nesse problema, nessa questão, nesse exemplo? É a gente determinar uma reta tangente horizontal a essa curva, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer nos dois casos. Vamos fazer a reta tangente horizontal no caso da função cuja expressão é cartesiana, e vamos fazer uma reta também horizontal, né, tangente horizontal, nas paramétricas. Então como ficaria? Primeiro eu vou colocar o gráfico da expressão cartesiana, que a gente já conhece como é que funciona, e é uma parábola, a gente sabe que é uma parábola, tá? Vai cortar o eixo y aqui no 5, e o vértice é o ponto 2 e 1. E a reta tangente, obviamente, ela vai passar pelo y do vértice, não é isso? E calculando,
a gente pega a derivada, que é o dy dx, faz igual a zero porque a tangente é horizontal. Então a gente deriva aqui, olha só, f' de x é igual a 2x menos 4. Então fica 2x menos 4 igual a zero, portanto x é igual a 2. Está aqui o x igual a 2. Bom, e também é o x do vértice, né? A gente poderia fazer direto aqui, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a. Aí ficaria menos 4 sobre 2, que dá 2. Do mesmo jeito. Bom, agora, se tratando das equações paramétricas, vamos desenhar novamente aqui a curva. Aqui, curva cartesiana. E sobre a curva cartesiana, sobre a curva, a gente vai desenhar a curva paramétrica, né? A gente sabe que a curva paramétrica ela está contida na curva cartesiana. Então vamos lá, para isso eu fiz um quadro aqui, tá certo? Neste caso aqui das paramétricas, a gente está vendo que o t é um ângulo, né? Porque eu tenho um seno aqui, então o t é um ângulo. Então eu vou colocar o ângulo variando de 0 a 2π. Começando com 0. Quando t for igual a 0, então nós temos que o seno de 0 é 0, portanto o x é igual a 0. Está aqui o 0. E aqui nós temos 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 5. Então vai dar 5. Portanto o x é 0 e o y é 5. Então o primeiro ponto é 0 e 5. Para t igual a π sobre 2, nós temos seno de π sobre 2 é 1. Né? Então o x vai ser igual a 1. Aqui nós temos 1. Menos 4 dá menos 3, menos 3 mais 5 dá 2, portanto fica 1 e 2. Aqui o segundo ponto é 1 e 2. Depois nós temos π, então para t igual a π, seno de π é 0, então aqui dá 0, aqui vai dar 0 também, e aqui 0 sobre 5, portanto vai ser o ponto x0 e y5, tá aqui, x0 e y5. Para x igual a 3π sobre 2, seno 3π sobre 2 é menos 1, portanto nós temos menos 1 aqui, e o y vai ser menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, 4 mais 1, 5, e 5 mais 5, 10, portanto nós temos menos 1 e 10. E para t igual a 2π, sendo 2π é 0, aqui vai ficar 0, né? X é 0, aqui a gente vai ter 0, 0 e 5, portanto vai dar o ponto 0 e 5. Muito bem, agora eu vou marcar esses pontos no gráfico. Aqui nós temos o primeiro ponto, esse aqui, ó, 0 e 5. Esse ponto 0 e 5 é esse mesmo aqui, ó, que é o ponto y igual a 5. Depois nós temos o ponto 1 e 2. Ponto 1 e 2, ele está mais ou menos aqui. Né? O 1 está aqui, então nós temos o 2. E você observa o sentido do movimento. Bom, a gente começou nesse ponto aqui, 0 e 5, e a gente deslocou, né? Houve um deslocamento aqui do ponto 0 e 5 para o ponto 1 e 2. Depois nós temos o ponto 0 e 5 novamente. Então, o que acontece? Acontece que voltou para o 0 e 5. Já temos dois sentidos aqui. Depois do ponto 0 e 5, nós temos menos 1 e 10. Menos 1 e 10, ele está mais ou menos aqui. Né? Aqui o x é menos 1 e o y é 10, portanto o ponto é esse. E aqui nós temos o sentido do movimento. E para concluir, 0 e 5. Então 0 e 5 a gente volta novamente para aqui, para o ponto 0 e 5. Portanto, lógico, se eu estender aqui o domínio, nós fizemos de uma volta, de 0 a 2π. Se colocar mais uma volta, né, até 4π, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o ponto continua oscilando aqui nesse intervalo, né? Ou seja, ele vai oscilar entre o ponto 1 e 2, esse ponto aqui, ao ponto menos 1 e 10. Então, nunca vai sair daqui. Portanto, a imagem da função paramétrica, ela está aqui, ó. A equação paramétrica está aqui, nesse intervalo. Ok? Aí você pergunta, professor, mas essa questão da tangente, então, quem seria a tangente? Bom, nesse caso aqui, não tem tangente, né? Tangente horizontal, óbvio. Porque nós não temos curva paramétrica aqui passando por esse ponto, que é o ponto 2 e 1, onde a reta tangente é horizontal, tá certo? Aí você pergunta, Marcos, se a gente fosse tentar calcular, né, usando a fórmula, se a gente fosse tentar calcular essa tangente, então o que é que a gente iria encontrar? Então vamos ver aqui. A gente vai colocar aqui o cálculo, tá vendo? Olha só, dy dx, eu vou calcular o coeficiente angular primeiro. Como a gente está trabalhando com paramétricas, então fica dy dt, dx dt. Isso aqui é igual a zero porque eu quero encontrar a tangente horizontal. Olha só, dy dt,
Vamos para cá. Ó, dy dt. A derivada de seno ao quadrado de t dá 2 seno de t cosseno de t. Tá aqui, ó. 2 seno de t cosseno de t. Menos a derivada de 4 seno, 4 vezes seno de t, dá 4 cosseno de t. Tá aqui. E aqui embaixo nós temos dx dt. Ó, dx dt é a derivada do seno que dá cosseno. Isso aqui é igual a zero. Então, quando a gente cancela os dois cossenos de cima com o de baixo, vai sobrar 2 seno de t menos 4 igual a zero, que dá seno de t igual a 2. Isso aqui não pode, por quê? Porque o seno está compreendido entre menos 1 e 1. Então, não existe seno de t igual a 2. Não existe nenhum ângulo cujo seno seja igual a 2. Portanto, não existe esse t, logo, não existe nenhum valor de t, né, em que nós temos uma reta tangente horizontal. Ok? Muito bem, vamos para o exemplo 2. Bom, aqui nós temos encontre a tangente a cicloide no ponto em que t igual a π sobre 3. Então, primeiro passo, vamos notar aqui as equações da cicloide, né, como a gente já conhece, a gente viu na aula anterior. Aqui nós temos o x de t e nós temos o y de t. E aí a gente vai calcular primeiramente o coeficiente angular, né? Então, quando a gente vai encontrar a equação da reta tangente, o primeiro ponto é encontrar o coeficiente angular, né, que é o dy dx, ou dy dt dx dt, e em seguida jogar na fórmula, né, pegar o ponto, que é x0, y0, jogar na fórmula e encontrar a equação. Então, vamos para o coeficiente angular. Está aqui dy dx, dy dt dx dt. O dy dt, está aqui o y. A derivada disso aqui repete o r que é constante. A derivada de 1 é 0 e do cosseno é menos seno. Então, menos com menos dá mais, então fica r vezes seno de t. E embaixo nós temos dx dt. Aqui o x, então dx dt vai ficar o r, como é constante, ele repete, né? A derivada do t é 1 e a derivada do seno é o cosseno. Portanto, isso é a expressão do coeficiente angular. Só que eu quero o coeficiente angular no ponto em que t é igual a π sobre 3. Então, é só substituir. Fica r, né? Vai ficar r seno de t, ou seja, vai ficar r seno de π sobre 3. E embaixo vai ficar r, que multiplica 1 menos cosseno de π sobre 3. O seno de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Aqui a gente vai cancelar o r com r, tá vendo ali? Com duas constantes eu posso cancelar o r com r. E vai sobrar apenas seno de π sobre 3. E embaixo 1 menos cosseno de π sobre 3. Tem um t no meio aqui, mas foi uma erro de digitação. Então, o seno de π sobre 3 dá raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 é meio. Portanto, a gente fica com essa expressão. 1 menos meio vai dar meio. Então, fica raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Daí, pega a primeira, que é a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então, vai dar raiz de 3. Então, o coeficiente angular é raiz de 3. Ora, a gente calculou raiz de 3 aqui como coeficiente angular. A gente sabe que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, né, que é a reta forma com a horizontal. Então, se a tangente é raiz de 3, é que o ângulo é de 60 graus, porque a tangente de 60 é raiz de 3. E, de fato, o ângulo aqui é de 60 graus, que é π sobre 3. Certo? A gente tem que precisar ter feito esse cálculo aqui, porque aqui já dá, né, a inclinação da reta. Muito bem, agora vamos para as equações. Bom, a equação, perdão. Aqui nós temos a equação, né, cartesiana. E eu vou precisar substituir o que aqui? x0, y0 e o coeficiente angular que nós encontramos. O coeficiente angular é raiz de 3. Então, eu preciso saber quem é x0 e y0. Mas quem são esses elementos? Ora, o x0 é o ponto, x0 e y0 é o ponto onde a reta vai tangenciar a curva, tá bom? Mas eu não vou colocar x0 e y0, porque a minha expressão, a minha curva, que é a cicloide, ela está representada pelas equações paramétricas. Então, eu vou procurar o t, que equivale ao ponto x0 e y0, que é o ponto em que a reta vai tangenciar a cicloide. E esse valor t é exatamente π sobre 3. Então, esse π sobre 3 equivale ao ponto, né, x0 e y0, que é o ponto em que a reta vai tangenciar a cicloide. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar o x, né, x0 vai ser x igual.
Bom, aqui nós temos a expressão do x. Então, basta substituir. Onde tem t, a gente vai colocar π sobre 3. Portanto, fica r, que multiplica π sobre 3 menos seno de π sobre 3. Só que o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Ok? E para o y, a gente faz a mesma coisa, né? Nós temos r, que multiplica 1 menos cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 dá meio, tá certo? Então, fica r que multiplica 1 menos meio. Ora, 1 menos meio dá meio, então meio vezes r dá r sobre 2. Então, nós temos o x0 aqui e nós temos o y0. São dois valores que a gente vai substituir na equação cartesiana da reta. Tá bom? E o coeficiente angular nós já temos aqui que deu raiz quadrada de 3. Então, substituindo, nós temos, olha só, a equação da reta, tá aqui. Então, y menos y0, o y0 é r sobre 2, igual coeficiente angular raiz de 3, que multiplica x, olha, menos x0. Então, x, aqui, ó, menos x0, que é essa expressão aqui. R que multiplica π sobre 3, aqui, x0, menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora, a gente só vai arrumar isso aqui para deixar no formato, né, de uma equação de uma reta, equação geral. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai passar todos os elementos para o primeiro membro, né? Deixar zero no segundo membro. Então, vou começar por, olha, primeiro eu vou multiplicar aqui o menos r pelos dois elementos aqui do parênteses, depois a gente multiplica por raiz de 3. Então, fica menos r vezes π sobre 3, tá? E aqui menos com menos dá mais, então fica menos r dá mais r raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, r raiz de 3 sobre 2. Agora a gente vai multiplicar o raiz de 3 por esses elementos, né, e trazer todos para o primeiro membro. Então fica, olha, raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, então vem para cá negativo, tá bom? Repete o y, tá aqui o y, nós repetimos. Repete o menos r sobre 2, tá aqui. Agora vamos trazer para cá também esse menos rπ sobre 3 multiplicado por raiz de 3. Então, ele vem positivo. Então, fica raiz de 3 rπ sobre 3, está aqui. E esse elemento aqui, como vai ficar positivo, ele vem negativo. Então, fica raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, nós temos 3r sobre 2, né, negativo, está aqui. Então, igual a 0. Pronto. Dá para arrumar mais ainda? Dá. A gente pode agora, nessa parte aqui, vai ser a constante, que não depende da variável x nem y, a gente pode simplificar fazendo o MMC entre 2 e 3, né, que dá 6. Portanto, fica assim, olha só. O MMC vai dar 6. Então, 6 por 2 dá 3, então fica 3R. 6 por 3 dá 2, então fica 2 raiz de 3 Rπ. E 6 por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então, fica 9R. Eu ainda posso somar 9R com 3R, que vai dar 12R, menos 2R3, πr sobre 6. Olha só. Aqui a gente vai simplificar, né? Vamos dividir o 12 por 6, que dá 2, portanto fica 2R. E vamos simplificar o 2 e o 6 por 2. Então fica raiz de 3 πr em cima e embaixo vai ficar 3. Ainda dá para fazer mais alguma coisa, a gente pode colocar o R em evidência. Então fica aqui na frente o R, então dentro fica 2 menos π raiz de 3 sobre 3. Bom, aqui já não dá mais para fazer nada. Então, aqui nós temos a equação, né, geral de uma reta que vai tangenciar a cicloide no ponto em que t é igual a π sobre 3, tá certo? Observe aqui que nós temos o r como uma constante, né? Obviamente, eu posso mudar para qualquer valor de r, ok? E observe que essa minha equação, ela obedece à forma geral, que é, olha só, ax mais by mais c, igual a 0. No caso, o a aqui é raiz de 3, o b é menos 1 e o c é toda essa expressão aqui. R que multiplica 2 menos raiz de 3π sobre 3, que é exatamente uma constante. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o gráfico da tangente. Tá aqui, ó. O gráfico, né? Aqui é a reta, números reais, onde nós representamos o domínio da função, né? Que são os elementos t. E no ponto em que t igual a π sobre 3, nós temos a reta tangente. Olha, isso implica dizer que esse ângulo formado por essa reta e o eixo horizontal é π sobre 3, no caso 60 graus, tá certo? Então, nesse ponto aqui, a cicloide
ela tem um ângulo de 60 graus. Bom, área sob curvas parametrizada ou área entre curvas parametrizadas. Então nós temos, a gente sabe que para calcular a área, eu tenho a função f de x e eu quero calcular a área dessa função que está sob o gráfico dessa função e que está entre a e b. Então a gente sabe que basta fazer a integral de AB de f de x dx, né? Com esse f de x positivo, obviamente. Bom, mas se a curva, né, que tem função f, for representada por equações paramétricas, então a gente pode adaptar essa forma para equações paramétricas. Então a gente tem x igual a x de t e y igual a y de t, que são as equações paramétricas. Então, e agora nós temos o t entre alfa e beta, tá certo? Aqui o domínio era x e a gente tinha o intervalo entre a área seria calculada entre a e b. Mas é como a gente mudou o domínio agora, como o domínio agora é o t, né? Então vai ficar entre alfa e beta. Bom, então vamos inicialmente derivar, né? Porque a gente precisa de um dt aqui, então a gente vai derivar x e x de t. Então, derivando, nós temos x de t derivada da x' de t. Aqui, x' de t. E a derivada de x em relação a t é dx dt. Agora, isolando o dx, passamos para lá multiplicando o dt. Então, fica dx é igual a x' de t dt. Bom, aqui na fórmula da área, nós temos f de x. E f de x é y, né? Então, substituindo, fica y dx. Daqui, ó. Certo? Bom, agora vamos trocar do domínio x para o domínio t. Antes nós tínhamos AB, agora nós temos alfa e beta. O y está aqui. O y é igual a y de t. Vamos substituir y de t. E o dx, a gente calculou aqui, ó. Dx é igual a x' de t dt. Então basta colocar x' de t dt. Portanto, a fórmula fica a área igual a integral de alfa a beta, tá? De y de t que multiplica x' de t dt. Bom, então com essa fórmula a gente calcula a área, né? Da mesma forma que a gente calcula a área com outra fórmula, só que agora nós temos a curva representada por equações paramétricas. Exemplo. Encontre a área do círculo de raio R. Bom, eu coloquei duas equações aqui, primeiro caso e segundo caso. Lógico, tem mais casos, não tem apenas esses dois, tem vários, até porque a gente sabe que uma curva pode ter várias representações paramétricas. Então eu coloquei duas equações paramétricas que elas representam um círculo, né? E melhor ainda, embora elas tenham cara diferente, né? As expressões são diferentes, mas elas representam círculo, né? O mesmo círculo e com o mesmo sentido, tá? No primeiro caso a gente vê claramente que o sentido, como a gente já viu, né? O sentido aqui é o sentido horário, né? Quando a gente começa com o seno, nós temos sentido horário. E no segundo caso, embora eu tenha um cosseno aqui, R cosseno, mas também representa o sentido horário. E eu explico já essa questão. Mas antes da gente começar a fazer o cálculo, eu queria deixar bem claro o seguinte, que quando a circunferência, o círculo, a parametrização está no sentido anti-horário, tá? A área vai dar negativa. Então, ou você põe logo o sinal negativo na frente, tá? Da integral, quando o sentido for anti-horário, ou você muda para o sentido horário, tá bom? Bom, então aqui eu tenho R seno de t, R cosseno de t, e que é o primeiro caso. Vamos calcular essa integral. Então fica assim, ó. A integral, né, de alfa a beta, no caso, como ela dá uma volta completa, seria de alfa a beta seria de 0 a 2π. E aí nós temos y, tá aqui o y, que é o R cosseno, né? E nós temos a derivada do x. A derivada de R seno é R cosseno. Então, nós temos R ao quadrado, sai do integrando e fica apenas cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado é o mesmo que meio que multiplica 1 mais cosseno de 2t. O meio sai do integrando, é uma constante, e então fica R ao quadrado sobre 2. E o que sobrou a gente integra. A integral de 1 em relação a t vai ser t, e a integral do cosseno de 2t é seno de 2t sobre 2. Bom, foi integrado aqui, agora basta aplicar o teorema do cálculo. Como é de 0 a 2π, aplicando 2π no t, nós vamos ter, aqui vai dar 2π,
E aqui vai dar zero, né? Porque eu vou ter o seno de 4π, que dá zero. Então fica 2π e zero. Menos, agora aplicando zero. Quando aplicar o zero, vai zerar o t e vai zerar aqui também, porque eu vou ter o seno de zero. Então fica apenas 2π menos zero dentro, que dá igual a 2π. Daí nós temos 2π que multiplica r ao quadrado sobre 2. Aqui, ó. Cancela 2 com 2, daí a área é igual a πr ao quadrado, certo? Bom, agora vamos para o segundo caso. No segundo caso, a expressão ela começa com cosseno, né? Aí você fala, professor, mas aí se é cosseno, o sentido é anti-horário, aí vai dar negativo. Calma, eu posso começar com cosseno, mesmo tendo sentido horário. Como a gente faz isso? É simples. Basta fazer o seguinte, quando a gente coloca cosseno, uma primeira variável, uma primeira equação, por causa do x, né? X de t igual a cosseno, r cosseno, ela está no sentido anti-horário. Só que ao mudar o sinal do t, certo? O t é positivo, mas quando a gente troca o sinal do t, que é o ângulo, então o sentido passa a ser o sentido horário. Porque a gente sabe que quando o ângulo é positivo, o sentido é anti-horário. Quando o ângulo é negativo, o sentido é o sentido horário. Então, se fosse apenas cosseno de t, aí tudo bem, né? Mas aqui nós temos cosseno de menos t, tá bom? Então, cosseno de menos t vai dar o sentido horário, porque nós colocamos o menos aqui e aí mudou o sentido. E aqui também eu vou colocar o seno menos t. Só como cosseno é uma função par, então cosseno menos t é igual a cosseno de t. Então, vamos trocar cosseno menos t por cosseno de t. E aqui, o seno menos t, função ímpar, vai dar igual a menos, né, seno de t. Portanto, fica r que multiplica seno menos t vai dar menos r vezes seno de t. Pronto. Então, se você colocar no GeoGebra essas duas expressões, vocês vão perceber que é o mesmo círculo, com o mesmo raio, certo? Com o mesmo centro, e que se colocar um ponto para descrever a trajetória da curva, né? Você vê que esse ponto, eles vão ter, né? Esses pontos vão ter o mesmo sentido, certo? Bom, então vamos para o cálculo da área no segundo caso. Então tá aqui. De 0 a 2π, não é? Aqui o y menos r seno de t e a derivada do x. A derivada de r cosseno de t vai ser menos r seno de t, tá aqui na frente. Daí nós temos menos r vezes menos r, né? Vai dar r ao quadrado. Esse r ao quadrado ele vai sair do integrando, né? Fica r ao quadrado fora. E dentro fica seno ao quadrado de t. O seno ao quadrado de t é meio que multiplica 1 menos cosseno de 2t. O meio ele vai multiplicar o r ao quadrado fora, tá vendo? Olha só. E o que sobrou aqui, que é 1 menos cosseno de 2t, a gente faz a integral. A integral de 1 é t, como é em relação a t, menos a integral do cosseno de 2t é seno de 2t sobre 2. Bom, agora basta aplicar o teorema do cálculo, né? Substituindo 2π aqui no t, aqui vai dar zero, né? Seno de 4π daria zero. E aqui fica 2π. Quando jogarmos zero aqui, vai zerar aqui e vai zerar aqui. Portanto, fica apenas 2π. Então, nós temos 2π vezes r ao quadrado sobre 2, que dá 2πr ao quadrado sobre 2. E cancelando 2 com 2, nós temos que a área é igual a πr ao quadrado. Ok? Bom, pessoal, então, nossa aula termina aqui. E no próximo vídeo, a gente vai estudar comprimento de curva parametrizada e área de superfície e revolução, né? Quando a superfície é gerada por uma curva paramétrica. Então, até lá.